O assunto do momento é sobre a rentabilidade negativa do Tesouro Selic e, consequentemente, da rentabilidade negativa dos fundos de renda fixa simples, dos fundos referenciados que estão apresentando no mês de setembro. E nesse vídeo eu quero explicar para você como que a gente calcula o preço de uma LFT, que é sim um título muito conservador, que é sim um título que historicamente apresenta uma baixa volatilidade, isto é, uma baixa oscilação de preço. Mas é importante você entender esse conceito de precificação de LFT, que é um título que é tido por mim, inclusive, e por muitos educadores financeiros como um título muito conservador e bom para ser utilizado como reserva de emergência, para você entender por que ficou negativo e se pode realmente apresentar um prejuízo aí no médio e longo prazo. Beleza? Então, o lance é o seguinte, a gente ouve que o Tesouro Selic, LFT, é um título muito conservador porque ele é pós-fixado e ele acompanha a variação da taxa Selic over. Tá certo isso, produção? Tá certo. Mas tem uma informação aqui que a gente pouco fala sobre isso e a verdade é porque essa outra informação ela não tem uma representatividade muito grande na precificação do título, que é o conceito de ágio e deságio. Se você estuda um dos nossos cursos para certificação, CPA 10, 20, CEL, Ancord, você já me viu explicando o conceito de ágio e deságio em título público. E se você estuda para CEA ou para Ancord, você já viu alguma aula onde eu ensino a calcular o preço de uma LFT. Tá? Porque isso é exigido nas provas. E o fato é o seguinte, que às vezes a gente não se atenta para essa precificação, para esse ágio e para esse deságio. E o que tem acontecido com a LFT é que ela está sendo negociada com um deságio muito maior do que o seu deságio habitual e, portanto, ela tem apresentado no mês de setembro uma rentabilidade negativa. E antes da gente ir para o vídeo, antes de eu compartilhar a tela do computador com você, que é o que eu vou fazer, importante deixar uma coisa clara aqui, não é a primeira vez que isso acontece e em todas as vezes que isso aconteceu, a correção veio muito rápida, tá? Agora, é a primeira vez que isso acontece com uma taxa Selic de 2% e com o aumento da nossa dívida pública aumentando como vem aumentando em função da pandemia. O que significa dizer que pode até ser que a resposta, ou seja, a correção não seja tão rápida quanto foi historicamente. Mas o fato é que no médio e longo prazo essa correção deve vir e o título voltar à sua rotina normal, beleza? Então nós vamos fazer o seguinte, agora neste momento eu vou compartilhar aqui com você a tela do Tesouro Direto, trazer algumas informações e aí depois eu vou calcular com você passo a passo, papel e caneta na mão, a gente vai calcular o preço de uma LFT e a gente vai chegar num valor assim absurdamente próximo do que está no site. Tá bom? E aí eu já vou deixar aqui embaixo a minutagem. Caso você queira ir direto para a parte onde calcula o preço de uma LFT, você pode clicar no link que está aqui embaixo que você vai direto para a minutagem correta. Então eu estou aqui no site do Tesouro Direto, que é o site que todo investidor conhece, tá aqui os títulos, certo? Eu vou vir aqui ó, em títulos, preços e taxas, e ele vai trazer para a gente todos os títulos que estão sendo negociados no dia de hoje, certo? E o título em questão que a gente vai abordar é esse aqui, ó, o Tesouro Selic 2025, que no dia que eu estou gravando esse vídeo, olha que interessante, ele está sendo negociado com um deságio de 0,0965. Sim, é exatamente isso. Se tem um sinalzinho de mais aqui, o título está sendo negociado com um deságio. Se tem um sinalzinho de menos, ele está sendo negociado com ágio. Explico. Porque esse sinalzinho de mais, ele representa a rentabilidade que o título vai entregar. Então, se você comprar esse título hoje, você vai receber a variação da taxa Selic mais 0,0965% ao ano. É isso que você recebe se você comprar hoje. O fato é que para você receber essa diferença de 0,0965, você necessariamente vai comprar o título mais barato. É como se eu dissesse assim, olha, o título te paga a variação da Selic, só que se você comprar hoje, eu te dou um desconto nesse título, que aí o rendimento quando você receber vai ser a Selic mais essa variação. Por isso, se tem um sinalzinho de mais aqui, Selic mais alguma coisa,
Saiba, o título está sendo negociado com deságio, com desconto. Se tem um sinalzinho de menos, Selic menos alguma coisa, saiba, o título está sendo negociado com ágio, beleza? Porque você vai receber menos do que a variação da Selic. Agora, o que determina esse ágio e o deságio? Simplesmente é a lei de oferta e demanda. Veja, o Tesouro está tentando vender títulos para pagar 2% ao ano, 1,9% ao ano, que é a Selic do dia que eu estou gravando, Selic over do dia que eu estou gravando esse vídeo. Só que, se a gente olha todo o cenário econômico, o que a gente percebe? A gente vê que a inflação começa a nos ameaçar, já tem vídeo no nosso canal falando sobre isso, vou deixar o card aqui para você. E além disso, o aumento do endividamento público, como a gente, na história recente do país, não teve. O que na prática significa dizer que as contas públicas ficam um pouco mais ameaçadas. Então eu pergunto para você, meu nobre gafanhoto, sabendo que a inflação está por vir, você aceita investir num Tesouro Selic para ganhar 1,9% ao ano? Provavelmente você vai exigir um pouco mais. Então, segundo a lei de oferta e demanda, o que acontece? O Tesouro está ofertando o título, mas não há demanda para aceitar isso. Então, o que ele faz? Ele oferece isso com um deságio. E aí, quem quiser comprar, vai comprar mais barato. Sacou? Então, a primeira coisa que eu quero trazer para você é o seguinte. O Tesouro Selic, apesar de ser um título pós-fixado, o componente da taxa dele não é 100% pós-fixado. Porque ele pode sim ser negociado com deságio, com ágio ou ao par. Neste exemplo, está sendo negociado com deságio. Agora eu quero voltar aqui nessa mesma tela e vir aqui, ó, histórico de preços e taxas, que eu quero demonstrar uma coisa aqui para você. Então a gente vai escolher aqui o Tesouro Selic, que é o Tesouro 2025, que é esse título em questão. E esse aqui, ele mostra pra gente, primeiro a gente vai trabalhar com a taxa. Essa taxa que ele está mostrando pra gente é justamente o bendito do ágio ou do deságio. Tá bom? Se a gente olhar nos últimos 30 dias, o que aconteceu? Olha só, ele vinha com um deságio de 0,03, corretinho, assim, ó, numa linha reta, tranquilo. Quando foi do dia 10 de setembro para cá, olha a pancada que deu de deságio, porque aqui, o que aconteceu? A taxa saiu de 0,03 para 0,10. Então tem uma diferença percentual significativa na taxa e, consequentemente, no preço, certo? A gente já vai falar sobre o preço. Eu vou abrir esse gráfico com um período maior para você olhar junto comigo. Vamos olhar ele por 90 dias? Vamos olhar ele por um ano? Ó, um ano, fica mais fácil a gente olhar. Então, ó, lá em dezembro de 2019, ele estava sendo negociado com um deságio de 0,02. Ok, uma diferença bem sutil ali na variação da Selic. Quando foi em fevereiro de 2020, subiu para 0,03 e veio que veio. Depois, quando foi em junho, subiu para 0,03. Opa, aqui está 0,03. Acho que uma diferença de casas decimais provavelmente está aqui. Isso aí, ele saiu de 0,03 e aqui 0,035, provavelmente, que não mostra aqui as casas decimais. E aí 0,4 e aí toma essa traulitada. Se a gente pegar aqui, ó, todos os anos, que aí ele não traz um período muito grande, ele só traz de 2019, a gente vai ver esse gráfico. O que eu quero olhar, eu quero que você repare comigo agora, é que eu vou clicar aqui, ó, no preço e ele vai trazer pra gente a inversão. Ou seja, o quanto que essa taxa, percebe? Se a gente olhar, a taxa aqui está subindo, certo? Que é o deságio. Quanto maior for essa taxa, maior vai ser o deságio, porque maior vai ser o desconto que eu tenho no título, sacou? O que eu quero que você repare quando eu clicar na linha em preço, o quanto que ele tem essas oscilações de preço. Olha só, vou clicar aqui em preço. E aqui eu vou pegar aqui, ó, 30 dias, só para a gente fazer a mesma lógica. Então ele vinha com o preço do título em 10.672, 10.673 e por aí vai, como é de se esperar, uma correção diária pela variação da Selic. Então é de se esperar que esse título se comporte dessa forma. E aí olha só o que aconteceu, aqui no dia 10 de novembro ele estava 10.682 e caiu para 10.682 com 23, caiu para 10.682
e agora ele está em 10.660, caiu R$20. Percebe? No dia 10 de setembro foi quando ele, do dia 10 para o dia 11, caiu. Vamos olhar a taxa? A taxa está aqui, ó, do dia 10, ó, quando a taxa começa a subir, ele vai cair. Então percebe, sobe a taxa, cai o preço. Agora eu quero olhar com você, não um período de 30 dias ou 90 dias como está aqui. Isso aqui é o preço. A gente espera que esse título se comporte assim. Eu vou olhar todos os anos, que eu quero chamar sua atenção para uma coisa. É quase que imperceptível, mas ao longo da história ele teve essas correções. Então se a gente pegar aqui, ó, neste dia aqui, ó, dia 28 de fevereiro de 2020, ele estava aqui, ó, 10.531, depois ele caiu 12 centavos, então percebe que tem aqui uma correçãozinha e depois ele continua subindo, porque é assim que a gente espera que esse título se comporte. Então toda vez que tem uma correçãozinha no deságio dele, na taxa, a gente percebe que tem uma correçãozinha no preço. Então a gente teve uma aqui e uma outra aqui também, né? Quase que imperceptível, é isso? 392, 394, 39... Tentando achar aqui, tem um ponto aqui. Que ele subiu, na verdade, né? Então se a gente olhar, vamos pegar esse ponto, dia 27 de fevereiro, certo? Se a gente pegar aqui na taxa, no dia 27 de fevereiro, aconteceu alguma coisa com essa taxa? Aqui, ó. É justamente nesse dia que a taxa mudou, certo? Ela estava aqui vindo com 0,2, ó, 27 de fevereiro, depois, no outro dia, a taxa 28, no outro dia, dia 2, que foi o primeiro dia útil de março, a taxa subiu um pouquinho e o preço caiu. Teve uma pequena correção. O que eu estou querendo demonstrar com você até agora? Que como o deságio do título aumentou, o preço caiu e depois ele corrigiu e ficou quase que imperceptível. O fato é, se a gente olhar esse título ao longo dos anos, né, porque esse título foi lançado em 2019, a gente nunca teve uma correção como essa que a gente está tendo agora, tá? Então, como eu falei, ao longo da história, a gente já teve outras correções como essas, de Tesouro Selic ficar negativo, mas a gente nunca teve uma Selic tão baixa e um aumento tão crescente da dívida pública, o que acende para a gente um sinal de alerta, embora na minha percepção não é algo que deva nos preocupar ao ponto de querer tirar todo o dinheiro do nosso Tesouro Selic. E é exatamente por isso que, se você me segue há um pouco mais de tempo, você sabe que eu digo que até a reserva de emergência vale a gente dar uma diversificada. Põe no Tesouro Selic, num fundo simples, põe na caderneta de poupança, sim, tá? Ponto. Eu falo isso já há mais tempo. Agora, entendendo essa questão, vamos pensar nos impactos. Quais são os impactos disso? Se eu apliquei em um fundo, o que acontece? O fundo comprou o título lá atrás. E agora significa que esse fundo está perdendo dinheiro? Não. O que acontece é que os títulos que compõem a carteira do fundo, eles precisam ser marcados a mercado. E essa marcação a mercado trouxe a rentabilidade para baixo. Só que se esse título começar a corrigir, você não vai nem perceber, você não vai nem lembrar que isso aconteceu com a cota do teu fundo. Agora, falando especificamente de fundo de investimento, principalmente o fundo de renda fixa simples, você precisa tomar muito cuidado com a taxa de administração. Não faz o menor sentido a gente estar num cenário que o título está sendo negociado a R$ 1,90 ao ano e você pagar 1,5 de taxa de administração por ano, como tem muito fundo de renda fixa te cobrando, tá? Então, esse é um ponto bastante importante. Entendeu essa questão de ágio e deságio? Agora a gente vai para a segunda parte desse vídeo, que eu vou te ensinar como que você calcula o preço de uma LFT. Reforço, se você é nosso aluno de CE ou de Ancord, você já fez essa conta, você já me viu fazendo, a gente já fez junto, tá? Mas se você não viu, vale a pena ver, e se você viu, também vale a pena ver de novo. Olha só, como é que funciona a regra do Tesouro Selic? Eu vou até colocar essa parada aqui, deixa eu aumentar isso aqui para você ver. Então, olha só, letra financeira do Tesouro, isso aqui é um manual de precificação de uma LFT. Como que eu calculo o preço de uma LFT? O VNA, eu vou explicar com detalhes o que é o VNA, tá? VNA é valor nominal atualizado, multiplicado pela cotação.
A cotação é justamente aquela taxa pré-fixada que eu acabei de te mostrar que está com 0,9 alguma coisa, tá? Então, fazendo essa conta, eu chego no preço. Vamos entender o que é o VNA. VNA é valor nominal atualizado. Olha só, uma LFT, ela foi lançada pelo Tesouro Nacional no dia 1º de julho do ano de 2000. E quando do seu lançamento, ela valia R$1.000. Ponto. Independente de qual seja o vencimento da LFT, é assim que funciona. E o que é o VNA? É você pegar esse título, que foi lançado no dia 1º de julho de 2000, e atualizar ele pelo valor corrigido diariamente pela Selic até então. Então, como que a gente faz isso? A gente faz isso de um jeito muito simples. Eu vou até mostrar isso aqui para você. Como que você vai fazer isso? Você vai entrar no site do Banco Central, você vai digitar assim, ó, você vai entrar no Google e digita calculadora do cidadão Selic, tá? E aqui vai vir o primeiro, taxa Selic, calculadora do cidadão. Quando que esse título foi emitido? 1º/7 de 2000. Qual que é a data de hoje? Estou gravando esse vídeo no dia 23 de setembro de 2020. Qual que é o valor dele? R$1.000. Se você fizer isso, ele já vai corrigir e vai trazer para você o valor atualizado. Então, olha só, ele fez uma mudança aqui porque dia 1º de julho não foi dia útil e trouxe valor de 10.705,37 com a Selic de hoje. Um outro caminho para você fazer isso é você simplesmente digitar no Google VNA, LFT, Ambima. Porque a Ambima já entrega isso pronto para você. É um outro caminho. Primeiro que vai aparecer isso aqui, valor nominal. Ele vai mostrar aqui para você em tela, tá? E aqui ele traz os títulos, é só você clicar aqui ó, em LFT. Então no dia 23/9, o VNA, que é o valor nominal atualizado, é de R$10.705,374,701. E é importante porque a Ambima, quando ela traz esse dado para a gente, ela já traz esse dado respeitando a regra de truncamento de casas decimais. Porque segundo esse documento, que o próprio Tesouro Nacional fez, ele traz para a gente o seguinte, que o meu VNA, olha só, o meu VNA truncar na sexta casa decimal, é o que está aqui. Se a gente olhar, olha o que a Ambima traz aqui para a gente, já com 6 casas decimais. Então esse é o valor nominal atualizado de uma LFT no dia de hoje. Significa dizer o seguinte, que se eu fosse comprar uma LFT hoje ao par, ou seja, sem nenhum ágio e sem nenhum deságio, esse seria o preço que eu pagaria por uma LFT e fim de papo. Só que como eu falei, essa LFT está sendo negociada com deságio. E aí eu preciso precificar esse deságio. E precificar esse deságio, basicamente, é você pegar e calcular a cotação, como está aqui. E a cotação, a gente precisa usar esta fórmula matemática entregue pelo próprio Tesouro Nacional. A cotação é 100 dividido por 1 mais a taxa é aquela que a gente viu lá no site, elevado ao prazo, quantidade de dias úteis que eu tenho até o vencimento do título, tá? Dividido por 252, que é ano em dias úteis. E aí ainda fala, truncar na quarta casa decimal. E aí ele explica pra gente, aonde a taxa é o ágio ou o deságio, que no nosso exemplo é um deságio. Taxa padrão de DU, 2,5 dias úteis em percentual, truncar na quarta casa decimal, e esse DU ele explica número de dias úteis entre a data da liquidação inclusive e a data do vencimento exclusive. Beleza? É isso que ele está explicando. Ou seja, se eu estou comprando um título público hoje, a liquidação é amanhã. E então eu quero calcular a cotação, eu vou considerar a data de amanhã até o vencimento do título em dias úteis, tá bom? E eu desconsidero o último dia, porque está escrito aqui, ó, data do vencimento exclusive. É assim que a gente calcula esta parada. Então eu trouxe uma folha em branco para a gente construir o nosso raciocínio e depois a gente até faz conta na HP e tem uma planilha de Excel para a gente fazer. Ó, o preço de uma LFT, o PU de uma LFT, ele é dado pelo VNA multiplicado pela cotação, certo? Então a gente já sabe
que o nosso VNA, a gente já calculou ele lá no site da Ambima, que a gente fez, no site do próprio Banco Central, eu mostrei para você os dois caminhos. Tá aqui, ó, site da Ambima, 10.705.374.701. Então, meu VNA é 10.705.374.01. Se eu fosse comprar esse título ao par, esse era o valor que eu pagaria. Eu vou multiplicar pela minha cotação. Quanto que é a minha cotação? Vamos lembrar da fórmula que a gente trouxe aqui? Ele tá até aqui, ó. Cotação é essa fórmula doidona aqui, ó. Tá? Como que a gente faz isso? Então, ó, é 100 dividido por 1 mais a minha taxa. Qual é a taxa que está sendo negociada lá no site do Tesouro, tá? Então, vou vir aqui, vou trazer de novo isso aqui para você. Preços e taxas. Tá aqui, ó. Tesouro Selic 0,0965. É isso que está sendo. Então, 0,0965. É isso? É isso aí, 0,0965. Isso aqui está em número percentual, a gente vai fazer alguns ajustes. Só que eu preciso elevar isso aqui ao prazo. Que prazo que é? Ó, 252, elevado pelo prazo que eu quero. Quero é a quantidade de dias úteis até o vencimento, tenho é a quantidade de dias úteis em um ano. Eu já fiz uma pesquisa aqui e daqui para o vencimento a gente tem, cadê a minha planilha? Tá aqui. A gente tem 1.115 dias úteis até o vencimento desse título. 1.116, na verdade. 1.116. Só que, como a gente viu na fórmula, eu preciso excluir o último dia. Então, vai ser 1.115. Certo? É assim que a gente vai achar a cotação. Então, agora a gente vai trabalhar só com essa fórmula aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. 100 dividido. Eu vou transformar este 0,0965 em um número decimal. Deixa eu pegar HP aqui, você pode fazer junto comigo, inclusive. Ó, vou limpar a memória da máquina, FCLX. Então, ó, 0,0965, que está em percentual Enter, 100 divide 1 mais, tá? Aumentar aqui as casas decimais, então dá 1.000965, certo? Então a gente vai fazer o seguinte, 1,0000965. Tudo isso elevado a 1.115 dividido por 252. Como que a gente faz isso na HP? A gente vai fazer assim, ó, 1.115 Enter, 252, divide, agora eu elevo aquilo que eu já tinha. Deu este número doidão que é o que está embaixo, certo? Que está no denominador da nossa equação. Agora o que a gente precisa pegar? O 100, que está no numerador, e dividir por isso. Eu não posso simplesmente apertar 100 divide, vou apertar 100 e vou apertar aqui na HP x barrinha y. X barra y divide. Deu 99574. Então, a minha cotação é 9957414. Mantenha aqui só essas casas decimais. Se eu lembrar da nossa fórmula, que ela diz que a nossa cotação ela é em percentual, olha o que está aqui na fórmula, ó. Então, basicamente, o meu preço do meu título vai ser 10.000, que é este cara aqui, vezes este cara aqui em percentual. Tudo bem? Então, como que a gente faz isso? Posso manter isso aqui na HP. Eu vou pegar agora o VNA. VNA é 10.705.37401. Este é o meu VNA. Agora eu vou apertar X barrinha Y para ele trazer para a minha cotação. Eu aperto em percentual. 10.65974. Então o meu PU é igual a 10
10.659.78. Essa é a minha conta, 10.659.78, tá? A gente fez aqui. Quanto que ele está aqui no site? 10.660.61. Nossa, Thiago, você não conseguiu bater o valor? É uma diferença sutil, eventualmente, de dias úteis, mas deu uma diferença muito próxima. O que eu estou querendo demonstrar para você aqui? Que quanto maior for essa taxa aqui, deste deságio, mais barato vai ficar o título, portanto, mais vai cair o preço. E para que esse exercício fique ainda mais completo, eu trouxe aqui uma planilha do Excel onde a gente vai fazer aqui algumas brincadeiras, tá? Olha só, a gente fez conta na HP e a gente chegou no preço de 10.659.78, que é o mesmo valor que a gente chegou aqui no próprio, que eu havia chego no próprio Excel. Deixei aqui, ó, data da emissão é 1º/7, data da negociação que seria hoje, data da liquidação D+1, tudo isso aqui ele faz automático, data da emissão, dias úteis. A taxa da contratação é essa aqui, ó, 0,0965. O que eu quero demonstrar para você é que se eu aumento essa taxa, eu quero que você repare no que vai acontecer com o preço aqui embaixo, tá? Então, ela não vai ser 0,0965, ela vai ser 0,11. O preço cai. Então, quanto maior for essa taxa, maior é o deságio do título e mais barato fica. Aí vem a pergunta, Thiago, por que esse deságio está tão alto? Razões eu já expliquei nesse próprio vídeo. Razão número 1 é, a gente nunca teve uma taxa de juros tão baixa. Razão número 2, a inflação está aí, sim, embora não pareça lá no IPCA, mas a inflação está aí. E 2, o nível de endividamento do governo vem aumentando muito, tá? Então, quero deixar esse exercício aqui para você brincar com essa 0,05. Se a gente voltasse lá atrás, o valor do título, 0,03. Se fosse uma cotação de 0,03 como a gente tinha antes, o valor do título seria 10.691. Então, se a gente fosse voltar aqui para o site do Tesouro e pegar a precificação desse título no comecinho ali de setembro, vamos pegar aqui no dia, sei lá, 28 de agosto, que era 0,03, se essa cotação tivesse mantido, o valor do título hoje seria 10.691,18. Mas como a gente sabe, essa cotação não se manteve e hoje ela está, vamos aqui em preços e taxas, em 0,0965. 0,0965. O valor do título caiu, como você pode reparar. Então o que eu quero demonstrar para você é isso. Algumas mensagens para a gente finalizar esse vídeo. É o final do mundo? Você deve tirar todo o seu dinheiro da reserva de emergência? Não, porque aí você vai de fato realizar prejuízo, tá? Reserva de emergência é isso. Pode deixar um pouco no Tesouro Selic e aí deixa lá na caderneta de poupança uma parte, não tem menor problema. E se você for colocar em algum fundo simples, fundo referenciado, toma bastante cuidado com a taxa de administração. Porque com uma rentabilidade tão baixa como essa que a gente já está vivendo e ainda ter de pagar 1,5 de taxa de administração não faz o menor sentido. Na minha visão, esse deságio deve sim ser corrigido. Quando? Não sei. Vai depender de como que o Copom vai conduzir aí as mudanças da Selic para o futuro, como que a nossa equipe econômica vai conduzir as nossas políticas econômicas, fiscais, cambiais e monetárias. Beleza? Então nesse vídeo eu quis trazer para você com detalhes como é que funciona a precificação de uma LFT para você não ser pego ou pega de surpresa e entender que não é a primeira vez que isso acontece e que a gente sim deve ter uma correção disso aí no médio prazo, mas não dá pra gente saber quando isso será corrigido e é exatamente por isso que eu digo, até a sua reserva de emergência vale você diversificar. Quer deixar no Tesouro Selic? Tá tudo bem, pode deixar, o mundo não acabou não. Mas deixa um pouco na caderneta de poupança, porque se você precisar, tá ali à sua disposição, sem nenhuma perda. Beleza? E cuidado com as taxas de administração dos fundos. Se você gostou desse material, deixa aqui um joinha, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.